Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui. Eu vou falar de um assunto que, olha, é revoltante, né? Infelizmente não está tendo notícias que a gente pode trazer aqui para alegria, para trazer uma perspectiva. E outra, nós vamos falar aqui quem não pode ficar sem pagamento. Escuta, pagamento de benefício de incapacidade no INSS não é gratificação, não é bônus, não é presente, não é favorecimento, não é promoção, sabe? Pagamento de benefício dentro do INSS é um direito de quem sempre contribuiu com o INSS e no momento de incapacidade, que não pode exercer a sua atividade para gerar renda, esse seguro que esse trabalhador, que esse segurado paga, deve garantir um rendimento para ele enquanto ele está incapacitado, seja temporariamente, permanentemente, parcialmente. O INSS parece que não tem esse tipo de consciência. Existem pessoas, segurados, que estão em condições que não podem ficar sem pagamento de jeito algum do INSS. Principalmente quem está enfrentando problema e depende do benefício de incapacidade, que muitas vezes é a garantia do mínimo de dignidade para essa pessoa. No entanto, o que acontece? As pessoas têm dúvidas de quem realmente não pode, como ficar recebendo esse benefício, por quanto tempo, entender quem tem direito, quais são as situações em que ele não pode ser cortado, né? Evitar injustiças. O benefício de incapacidade é destinado, como eu falei, para quem está com uma doença, um acidente, seja temporariamente ou permanentemente, impossibilitado de trabalhar. Dentro da categoria está o auxílio doença, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, o próprio BPC, que é um benefício assistencial, mas é para pessoas que não têm condições de gerar renda e que vivem numa extrema vulnerabilidade, por causa do quê? De uma deficiência, por causa de uma doença grave. Há casos de corte de benefício que não pode acontecer, sob o risco de causar aí um prejuízo irreparável para o segurado. Um exemplo claro disso são os segurados que estão em tratamento médico contínuo e não têm condições clínicas comprovadas de retornar ao trabalho. E nessas situações, o benefício é garantia da continuidade do tratamento, do remédio que é necessário, de uma condução, de uma assistência, de uma alimentação. Outro grupo que não pode é os portadores de doença grave, incapacitantes, listadas nas leis, tá? Nós fizemos vídeo aqui, tem quase 30 doenças que inclusive dispensam carência, tá? Câncer, esclerose múltipla, cardiopatia grave, HIV, doenças degenerativas mentais severas. Essas enfermidades geralmente impedem o exercício de atividades de forma definitiva e por longos períodos. Pessoas com deficiência que já enfrentam limitações físicas, intelectuais, sensoriais, não podem ser deixadas sem renda. Se uma doença ou um agravamento da condição comprometer ainda mais a capacidade para o trabalho, o INSS pode responder por isso. Além disso, segurados, por exemplo, que estão aguardando reabilitação, já avisei aí, aposentados por invalidez que estão há muito tempo já na reabilitação profissional, que a assistente social mandou aguardar, o INSS está convocando, fica de olho no portal Meu INSS, tá bom? Provavelmente vai se passar por teleperícia, grave a perícia, tá? Se for online, grave essa perícia, que dependendo do resultado, isso serve de prova para você na justiça. O programa de reabilitação, ele é para preparar o segurado que mesmo com uma limitação, ele pode trabalhar em outra área, mas precisa ser avaliado a idade, precisa avaliar a escolaridade, precisa avaliar o perfil dessa pessoa. É o que eu falo, não adianta você pegar um caminhoneiro e querer trancar ele numa cozinha de creche para ficar cortando legumes. Você vai matar essa pessoa, né? É um exemplo que eu estou dando, mas está acontecendo. Muitos segurados estão enfrentando filas para as perícias, e nessas condições, o que acontece? É a justiça, como nós já falamos, e a justiça tem entendido essa situação, tá? E tem avaliado de forma a reverter muitas situações favoráveis ao segurado. Existem casos que o perito do INSS está dando alta e o médico particular ou do SUS que atesta que o paciente não tem condições de trabalhar, prepara um laudo, fez o acompanhamento e isso tudo, esse trabalho é desprezado. Como se o perito do INSS ele fosse um semideus. Gestantes, olha lá,
também merece atenção. Gravidez de risco, há complicações pós-parto que impedem o retorno ao trabalho. O benefício de incapacidade é essencial para garantir a recuperação e o sustento, tanto da mãe como do bebê. E em muitos casos, idosos com doenças crônicas acabam sendo cortados injustamente. Onde você já viu cortar o benefício de um idoso que está cheio de problema? O envelhecimento é natural e ele soma problemas de saúde e exige atenção especial. A interrupção sem uma avaliação completa de um benefício, ela representa uma grave violação na vida dessa pessoa. O INSS tem que respeitar a continuidade do benefício. Ah, mas eles têm que defender os cofres públicos. Defende os cofres públicos desses vagabundos de sindicato, de associações, de ONGs, desse bando de pilantra que mete a mão no dinheiro do INSS. Aí sim é defender os cofres públicos. Não é um benefício de R$2.000 em que a pessoa vem contribuindo com o INSS há mais de 20 anos que vai quebrar os cofres públicos, tá? A Constituição também garante o benefício, tá? Por quê? Porque é de natureza alimentar. É para sobrevivência. Ninguém recebe dinheiro do INSS para ir para Disney, para ir para Hopi Hari, para ir se divertir, para ir viajar nas ilhas gregas. Ninguém faz isso. As pessoas estão juntando moedinha, muitas vezes para pegar uma condição, para comprar um remédio. E o dinheiro do INSS não dá. Porque muitos também fizeram empréstimos consignados. Não vou nem entrar no mérito se foi por necessidade ou... Mas fizeram, era direito fazer. Juros mais baixos. Sabe? A população também, esse pessoal tem direito. Mesmo que for para fazer uma reforma em casa, para trocar uma geladeira, uma máquina de lavar, é direito. Sabe? Não tem essa. E essas pessoas, não é porque fizeram isso, que devem ser condenadas. Então, muitos já têm uma grande parte do benefício que está comprometido, estão sendo ajudados por família, por amigos. E é o que nós falamos, uma pessoa de idade. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você vai cortar a única fonte de renda que ela tem? Quem se encontra numa situação difícil e precisando do INSS, é o que eu sempre falo aqui, tem que reunir documentação, laudos, exames, receitas, tudo que comprove, tá? O que está acontecendo com questão à sua saúde. Mas aí vem aquela pergunta, mas o perito do INSS ignora tudo, você acabou de falar. Sim, o perito do INSS ignora, mas o perito judicial e o juiz não vão ignorar. Entendeu? Tem isso, não é trabalho perdido. E outra, não tenha preguiça de ir atrás de documento. E vá o mais rápido possível. Por exemplo, você fez uma cirurgia, você sabe que pode ser chamado por uma perícia e de repente você não tem mais o histórico cirúrgico. Um histórico cirúrgico demora no mínimo 30 dias para ser liberado no hospital. Você vai esperar o quê? Marcarem a perícia para uma semana depois para você correr atrás do histórico cirúrgico? É claro que não vai dar tempo. E aí você vai comparecer na perícia. Ah, mas o perito nunca olha. Mas e se ele olhar naquele dia? E aí, como é que faz? Isso já vai contar negativamente para você. Então não tenha, sabe? Ah, acho que tá bom, acho que deu. Se você ligar no INSS, no 135, eles passam um protocolo. Guarde o protocolo. Se você for atendido numa agência presencialmente, guarde o ticketzinho lá da tua senha, com o horário que você compareceu. Não deixe de, pelo menos uma vez por semana, olhar o seu aplicativo, Meu INSS. Veja se seu cadastro está atualizado. Ah, mas eu atualizei o mês passado. Você confia no sistema do INSS? Esse sistema vive falhando. Dá uma pane, apaga tudo e aí, como é que faz? Ou então apaga a tua atualização e fica com o endereço errado, agência, número de banco errado. Uma vírgula que tiver errada ali, já dá problema, pessoal. E se você cair nessas filas de análise, adivinha o que acontece? Você vai ficar sem pagamento um bom tempo, porque o INSS não respeita prazos. Então, isso tudo são deveres que o segurado também tem. Eu sempre falo, né? Todo mundo só fala em direito, mas tem que falar de deveres. E ainda mais, a gente sabendo como é que funciona o INSS, o que é o INSS, você tem que estar se antecipando. Se você não se antecipar, você vai dançar, você vai derramar lágrimas. Tem gente aqui que, ó, já saiu do vídeo. Ah, não tenho paciência. Perde 10, 15 minutos de vídeo, depois fica 10, 15 meses chorando lá na porta do INSS, pedindo pelo amor de Deus para liberarem o pagamento. Porque não tem paciência.
porque acha, não, essas informações aí é o que eu falo. Se você não tiver consciência que você precisa se antecipar ao INSS, com certeza, sofrimento, tá? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, não deixe, pessoal, de adquirir conhecimentos. Vídeos aqui, são quase 4 mil vídeos. É conteúdo para tudo quanto é tipo de benefício, para responder todas as dúvidas, todas as situações, mostrar para você realmente como funciona o INSS, tá? Se você não se interessar, fica difícil. Nem a justiça muitas vezes vai conseguir resolver o seu problema, tá? Então se inscreva no canal se gostou do trabalho, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando, interagindo com o canal, que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.